boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Estamos começando mais um IM Podcast e hoje está sensacional. Estamos recebendo aqui hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher na Mineração, duas convidadas ilustríssimas. Hoje estamos recebendo a Ana Paula Machado, que é diretora de vendas e engenharia, inclusive, da UIR. Estamos muito felizes, gratas demais com a sua participação, aceitar o convite, isso para a gente é incrível, muito obrigada. E a gente também está recebendo a Bárbara Schmitz, que é diretora da UIM Brasil, e eu acho que é muito importante ressaltar, diretora voluntária, e isso mostra o tamanho e a grandeza da entrega. Muito obrigada também por aceitar. Hoje a gente está vindo falar do dia 15 de junho, não é mesmo? A gente vai falar desse 15 de junho, que é um dia que foi, inclusive, escolhido pela UIM, pela UIM, e aí é um movimento, né, que é o que eu acho que é até importante, Bárbara, você até trazer um pouco mais sobre isso, do que é esse movimento, você vai trazer na sua fala, mas trouxe o dia 15 como Dia Internacional da Mulher na Mineração, e a gente vai falar também um pouco da importância disso. E aí eu já queria até que a gente introduzisse o assunto, né, assim, com relação ao porquê desse dia, como ele é importante, mas antes de tudo, eu acho muito importante vocês falarem sobre vocês mesmas. Eu gosto muito que a gente dê essa oportunidade para as nossas convidadas falarem de si mesmas, né? A gente aqui fez um resumo breve da função, né, do papel que vocês desenvolvem, né, profissionalmente, mas é importante também vocês dizerem um pouquinho do que é esse trabalho. A gente podia começar com a Ana Paula. Podemos. Primeiro, quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com você, Cris, e com a Bárbara também. Uma oportunidade única da gente falar, né, de um evento tão importante que é a comemoração do Dia Internacional da Mulher na Mineração. Bom, eu, como você já adiantou, né, eu trabalho na UIR, tenho 24 anos de experiência no mercado de mineração. Uau! Uau! Entreguei minha idade agora. Tão jovem. É o Botox. Mas, maravilhosa. Então, hoje eu estou como diretora, né, de vendas e engenharia pela UIR Brasil e fazendo também um trabalho importante dentro da UIR de inclusão e diversidade. Participo do WIM Brasil e também sou mentora do WIM Peru. A gente começou um evento de mentoria pela WIM Peru, recente agora. Ana Paula, que maravilhosa! Gente, muito obrigada. Muito legal. Oportunidades que o WIM nos dá de exercitar, né, essa inclusão e diversidade na prática. Exatamente, né? Essa conexão mundial. Né? Mundial. Então, esse é um pouco do meu histórico aí com a mineração. Incrível. E aí, Bárbara, fale de você. Bom, eu sou a Bárbara, né? Eu estou na mineração há mais ou menos 15 anos. Espero não ter entregado a minha idade também. E eu atualmente sou uma das diretoras voluntárias do WIM Brasil, né? E o WIM Brasil já te respondendo um pouquinho o que é, né? É um movimento, né, que busca trazer a diversidade e a inclusão para dentro do mundo da mineração. Então, a gente quer que a mineração seja um espaço diverso e um espaço onde todos podem ser quem a gente é, né? Principalmente as mulheres. Também sou mentora lá do WIM Peru, né? Então eu sou uma das organizadoras do programa de mentoria lá junto com o WIM Peru. Vamos trazer um programa de mentoria para cá, para o Brasil, se Deus quiser, já estamos lançando pelo WIM também. E fazemos parte de um movimento global, né? Então, temos um WIM em vários locais, temos o WIM Peru, temos o WIM Colômbia, o WIM Chile, o WIM Canadá, em várias localidades do mundo inteiro. São movimentos que são únicos, né? Eles não são parte de uma cadeia, né? Então, cada um tem a sua própria estrutura, mas que todos nós buscamos a mesma coisa, que é a inclusão das mulheres dentro da mineração. Não, incrível. E sabe o que é o mais legal, assim? Vocês têm uma carreira muito consolidada já, né? Assim, e é muito interessante ver... Tem quanto tempo já no WIM? Você? No WIM tem 3 anos. 3 anos. Eu estou desde o início de 2019, quando começou. Mas como diretora tem 2 anos só. Pois é. E aí, então, vocês estão aqui, eu acho que vai ser muito legal essa conversa, porque vocês conseguem dizer dessa caminhada até chegar ao WIM, que aí a gente conta também do porquê dessa necessidade. Vocês conseguem falar da prática, né, de vocês, isso é muito legal. E aí eu acho que muitas que estão aqui nos assistindo, né, e até muitos também, porque essa conversa aqui não é conversa só de mulher, né? Essa conversa de a quem interessa de fato a igualdade, né? E aí, assim,
para a gente começar, acho que é importante a gente falar do 15 de junho, porque para muitas pessoas não sabem sobre isso. Como que ele surge e qual que é a importância que o WIN Brasil... vamos começar com você, Bárbara. Qual que é a importância dessa data? Como que ela surgiu, inclusive, no WIN? Aí depois eu quero estender também a você, tá? Legal. Bom, essa data, ela tem o principal objetivo a gente parar e pensar sobre as mulheres na mineração, né? Então, muito próximo ao que a gente tem aí do Dia da Mulher, por exemplo, que é um dia internacional, esse dia, ele tem como objetivo discutirmos mesmo como trazermos mais mulheres para dentro da mineração e como essas mulheres estão se sentindo dentro da mineração. Na verdade, esse dia ele foi estipulado pelo IWIN, que é o International Women in Mining, tá? Que começou lá em UK, né, no United Kingdom, e lá foi onde, no Reino Unido, né, onde eles começaram a discutir sobre esse assunto, tá? Então, eles têm atualmente, inclusive, um WIN também de UK, né, além do International Women in Mining, onde eles colocaram essa data para a gente parar e pensar um pouco sobre a mulher na mineração. Então, a ideia toda é esse momento de reflexão mesmo que essa data traz. Incrível. E aí, na sua fala, eu acho que é importante destacar, porque você fala a respeito dessa data e você fala sobre o pensar e o sentir. E eu acho que isso, assim, conecta muito essa humanização, inclusive, né? Da gente parar e pensar. Um dia, faça com que, de fato, convide a gente, de fato, a pensar, né? Mas também sentir quais são... O que acontece, né, dentro desse movimento, dessa pauta que é com relação às mulheres na mineração. Eu acho que isso é sensacional. Eu queria destacar isso de pensar e sentir, depois a gente podia até aprofundar um pouco mais nisso. Mas e então, Ana, fala um pouquinho a respeito da importância dessa data, como que você percebe ela, inclusive na sua carreira, né? Uhum. Ter uma data como essa para esse pensar e esse sentir. Bom, a gente sabe que a luta, né, pela inclusão e diversidade, ela é diária. Uhum. Né? É claro que ter um dia para a gente poder parar e falar sobre isso é muito importante para a gente engajar cada vez mais pessoas no propósito. Ter um propósito individual, ele tem uma potência. Quanto mais pessoas estão engajadas nesse propósito, maior a potência dele. Então é muito importante a gente ter este dia para que a gente possa conversar com um grupo maior e conversar sobre e trazer cada vez mais gente envolvida nesse propósito, para que eles sintam e vivenciem a realidade, né, das mulheres dentro da mineração. Então, acho importante esse dia para ser um dia de reflexão mesmo, análise, olhar para trás e comemorar as vitórias e relembrar aqueles marcos que a gente tem que ter no foco ali para seguir firme na caminhada de evolução aí da inclusão e diversidade. Nossa, sensacional. E aí vocês se complementam nisso, né? Assim, dessa questão mesmo de convidar as pessoas a sentirem, né, a respeito dos impactos, de como que é essa vivência. Eu vi, inclusive, que a WIN, ela fala a respeito da preparação dos ambientes. A gente acha que é importante a gente falar sobre isso aqui e a gente sentir tudo isso, porque no dia a dia, né, na prática, a gente às vezes nem percebe, né? Assim, até a gente, às vezes, como mulher, vai se adaptando tanto ao espaço, né, e que não vai, às vezes, nem sentindo de alguma maneira. E eu acho que essa data ela é extremamente importante, de fato. Mas aí tem uma questão que eu acho que é importante a gente falar sobre o crescimento, que aí você fala de avanços também, que a gente tem que celebrar avanços. Queria ouvir vocês falarem sobre isso, assim, sobre crescimento, os avanços que nós tivemos, principalmente das empresas que já são signatárias. Porque eu acho que é importante, inclusive, falar um pouco sobre isso. O que são essas empresas signatárias, enfim. Legal. Vamos lá. Nós temos hoje, dentro do WIN, uma categoria das empresas que são aquelas empresas que elas são o que a gente chama de signatárias, que elas assinaram, aí é literalmente um compromisso, tá? Esse é um compromisso formal e público de que elas vão implementar a diversidade e inclusão para dentro, né, da sua própria empresa. Então, a gente tem, inclusive, um plano de ação, que são 8 ações estratégicas, né, que a empresa pode pegar. Então, muitas vezes, as empresas nos procuram porque elas não sabem. E aí, eu quero ser uma empresa mais inclusiva, mas como que eu faço isso? Né? Tem vários aspectos, inclusive, que você citou. A gente pensa em ter EPI específico para as mulheres, luva do tamanho da mão da mulher, botina do tamanho do pé da mulher, né? Porque muitas empresas ainda não estão preparadas para isso. E aí a gente elabora, através dessas empresas signatárias, nos mandam todos os anos os números, tá, que elas têm de diversidade e inclusão, e a gente monitora e elabora um relatório anual
no qual a gente pode realmente seguir se essas empresas estão evoluindo ou não. Então, a gente fala que a gente mede o que importa, né? Legal. Então, o que o WIN tem percebido, tá? Desde o início, a gente começou esse relatório também, já estamos no 3º ano. No 1º ano, a gente tinha 14% das mulheres das empresas que responderam, né? 14% do corpo dessas empresas eram compostos por mulheres. Atualmente, no último relatório, que foi do ano passado, a gente chegou em 21%. Então, assim, a gente já consegue perceber realmente uma evolução, tá? Mas essa evolução, a gente vê muito também mulheres em cargos administrativos, gerenciais. Uhum. Quando olhamos para dentro da operação mesmo, né, esse número cai para 12%. Né? Então, o que a gente precisa parar e pensar? Né? Que trazer as mulheres para dentro das empresas tem que ser de uma forma completa. Né? Uhum. E ela tem que ter uma transformação da empresa. Não basta contratar, você tem que desenvolver. E aí eu acho que eu vou passar também para a Ana contar um pouquinho, né, dessa parte de desenvolvimento aí do que eles têm feito aí da diversidade e inclusão. Pois é, eu queria mesmo que você falasse, né, da UIA, o que tem feito, inclusive, Queria internamente. pegar um gancho nisso que a Bárbara falou. Eu tenho uma metáfora que eu gosto muito de usar. Para mim, inclusão é você convidar alguém para a festa. Então, eu te envio um convite para minha festa. Ótimo. A diversidade é você criar um ambiente na festa tão natural, tão convidativo, que aquelas pessoas se sentem à vontade para dançar naquela festa, ser elas Legal. mesmas. Legal. Então, na ESCO, na UIR, né, a gente toma o cuidado de fazer as 2 etapas, né? Convidar as pessoas para a festa. Então, na parte da contratação, a gente implementou diversas ações, né? Uma delas é a contratação às cegas. Sim. Então, o currículo ele chega para a mão dos gestores sem informação de gênero, de idade, nada disso. Então, o gestor, a gente elimina todo o viés, consciente ou inconsciente neste momento. E todo shortlist que vai para o final da lista de contratação tem que ter, no mínimo, uma mulher nessa shortlist. A gente tem que garantir legal. que isso aconteça. Que legal. Né? Então, o convite para a festa, a gente já garante que aconteça para as mulheres. E dentro do ambiente, né, tornar o ambiente favorável para a diversidade, de fato, para que elas se sintam à vontade, a gente tem um comitê dentro da ESCO, específico para a inclusão e diversidade de gênero, né, onde a gente tem diversas ações. A ESCO ela é associada da UIN mundialmente, não só no Brasil. E este comitê, a gente tem diversas ações de mentoria reversa, mentoria convencional, né? Palestras, plano de cargo, de carreira, né? De desenvolvimento de carreira para as mulheres, buscando ter o aumento de participação de mulheres dentro da UIA de forma sustentável. Porque a gente quer que as mulheres ingressem e se sintam à vontade para permanecer e crescer dentro da empresa. Ótimo. Então, a gente toma muito esse cuidado aí de não só trazer talentos femininos, como reter. E a gente procura aumentar o volume de lideranças femininas dentro da empresa, porque a gente entende que a liderança estando onde ela está, ela se torna uma referência e incentiva que as outras busquem esse mesmo caminho. Então, passa a ser natural. Então, essa dança no salão ali, ela passa a ser cada dia mais natural no ambiente. Não, e sensacional porque vocês estão falando de diversidade e equidade. Não é somente ter a diversidade, mas é estabelecer essa equidade, essa participação em diversas áreas, né? Porque aí é o que você também vem destacar, né, Bárbara? Diversas áreas. Não somente do operacional, é da ponta a ponta. Exatamente. Né? Isso é muito legal. E aí, quando você... eu achei muito interessante também destacar quais são as ações que a UIA tem para essas empresas signatárias, e a gente tem uma empresa signatária aqui dizendo um pouco disso. E aí, Ana, eu acho que seria interessante também dizer um pouco de quais são as diferenças que vêm sendo percebidas, inclusive, dentro da UIA, após, inclusive, a adesão ao movimento, ao WIN, sabe? Eu acho que isso é interessante até para provocar também a perceber os benefícios que se tem de se ter, inclusive, tanto a diversidade quanto a equidade dentro da empresa. Bom, os benefícios de ser signatário do WIN são infinitos, né? São muitos. Né? Aquilo que eu falei. Primeiro,
antes da gente estar com o WIN, a sensação é de que era uma luta isolada, né? De que era uma busca isolada. Não gosto muito da palavra luta, porque parece que é um sacrifício e não é, né? Sim. Mas era uma busca isolada, né? Quando a gente se juntou ao WIN, quando a gente assinou com o WIN, abriu-se um universo imenso para a gente, né? Então, a gente abriu um canal de comunicação com diversas outras empresas de mineração e fornecedores da mineração, que é o caso da UIA, e a gente pôde compartilhar ações, compartilhar ideias, compartilhar programas, compartilhar KPIs para entender como que a gente estava. Então, o propósito ele se tornou muito maior, né? E as ideias foram potencializadas por estar num ambiente ali com outras empresas que estão buscando o mesmo que nós. Muito então, legal foi uma mudança uma virada de chave mesmo. Potencializou demais o movimento de inclusão e diversidade dentro da UIA depois que a gente se juntou ao WIN. É porque aí vira uma questão que é o compartilhamento de valores, né? Você vai criando uma rede, vai estabelecendo um ecossistema mais amplo, identificando, inclusive, que, olha, os desafios estão para lá, mas também está para cá, e como que nós podemos construir, inclusive, nessa sociedade, formas de superar os desafios que estão postos, né? Porque a questão é estrutural, né? É uma desconstrução que a gente precisa fazer social, mas quando as empresas estão envolvidas é muito importante, né? Porque a gente está falando do segundo setor, né? De uma sociedade, de uma economia, então é fundamental. E aí eu acho que também era uma questão que eu quero assim ouvir, né? De quais são as transformações, inclusive, que a WIN identifica, né? Do ponto de vista, falando do modo mais geral. Porque aí você trouxe um dado com relação ao impacto dessas empresas, dessas transformações, mas exemplos mesmo assim práticos dentro dessas empresas que estão já signatárias, que podem também ser citados aqui, né? Até para corroborar mesmo com o que já está sendo feito, né? Na UIA. Claro, um prazer. Bom, o papel do WIN nessa história toda é criar pontes, né? Então, eu fico muito satisfeita, assim, muito emocionada de escutar que, né, uma empresa signatária falando isso, né, para todos. Porque para isso que a gente existe. A gente quer exatamente conectar as empresas, ajudar aquelas empresas que estão tendo dificuldade, né, e potencializar aquelas que estão fazendo também as coisas boas. Então, tivemos vários benchmarkings coletivos e trocas que a gente pode contar. Fizemos eventos já, não foi somente um, mas já fizemos alguns eventos sobre práticas de ESG. Muito então, legal. Aí dividir, né, o que tem sido feito nas 3 áreas, de meio ambiente, de governança, né? A gente também teve um bate-papo específico, por exemplo, sobre como trazer as mulheres para dentro da operação da mina. Então, como lidar com licença maternidade, como lidar com a questão de transporte de funcionários, né? Então, poucas pessoas pensam, né, que, por exemplo, quando a gente tem uma mineração, geralmente elas são em lugares muito remotos, né? E aí várias das mulheres não podiam trabalhar, por quê? Porque o horário que o ônibus passa é um horário que muitas vezes a escola da criança não abriu, muitas vezes ainda não tem com quem deixar social. A criança. Nossa, exatamente. Então, teve uma das mineradoras, por exemplo, que começou a fazer um estudo sobre isso e levou para as outras empresas. Então, isso que é lindo, assim, os programas de desenvolvimento de comunidades que a gente tem visto, operadoras de caminhão, operadoras de maquinário. Então, assim, as empresas têm efetivamente não só trazido as mulheres para dentro da mineração, mas também formado mulheres. Muito legal. Isso é muito legal, porque você traz o desenvolvimento, não é só pegar e lutar por aquelas mulheres que já estão na mineração, é você trazer mais mulheres. Nosso país tem 52% de mulheres. Cadê o resto desses 21%? Então, esse movimento de trazer, de abrir a mineração também, ele é um movimento que traz mais possibilidade da diversidade e da inclusão. Eu acredito demais nisso. Agora, você falando a respeito dessas adequações, e é interessantíssimo isso, né? Quando a gente se depara com os detalhes e as sutilezas do dia a dia, né? Você vem falando do transporte, do horário, né? No Brasil, a gente está falando de um número expressivo de mulheres que são responsáveis pelo lar. Exatamente. E muitas vezes, às vezes, não tem rede de apoio para isso. Então, a gente está falando que é essa mulher que leva para a escola, que tem todo esse trabalho comunitário, essa integração comunitária, às vezes, dos filhos na comunidade, no dia a dia, na vida,
Então, essas adequações, elas mostram do ponto de vista social, comunitário, bem amplo, né? As adequações que precisam ser feitas. Mas quais são os desafios que são identificados pelo WIN hoje, que são gargalos dentro da empresa mesmo, para a implementação de fato desse olhar inclusivo para as mulheres? Legal. Inclusive, no nosso relatório do ano passado, a gente provoca muito as empresas o seguinte, porque não adianta trazer as mulheres, a gente precisa mudar a empresa. Tá. Então, a gente precisa ter mudanças que são mudanças reais nas políticas, nos procedimentos. De novo, né, a gente tem que entender a diferença entre igualdade e equidade. A gente não pode simplesmente oferecer as mesmas coisas. Somos seres diferentes, temos papéis sociais diferentes, corpos fisiológicos diferentes, né? Então, é importante que as empresas se adequem de uma forma real. Hoje, qual é o nosso principal, vamos dizer assim, desafio? É trazer os homens para essa luta. Exato. Eu vejo sua cara de surpresa, mas assim, é muita realidade que nós vemos que alguns homens já entenderam o papel da diversidade dentro dos resultados da empresa. Temos comprovações, né, que a diversidade traz resultados positivos para a empresa, né? Mas muitos, eles somente começam a pensar sobre isso a partir do momento que ou alguém, né, família, filhos questionam. Então, assim, muitos dos executivos, a gente escuta muito isso. Ah, porque a minha filha fala muito comigo. Ah, porque isso aconteceu com a minha mulher. Então, a gente vê que muitos dessas mudanças que estão acontecendo, elas vêm de um contexto social. Mas ainda temos, dentro da mineração, muita gente que não entende a importância e o impacto da diversidade e da inclusão. Então, eu falo que o nosso principal desafio é trazer os homens, porque, afinal de contas, os homens são a maioria, sim, do setor, né? Então, trazer eles para dentro, para sentar na mesa, para discutir. O primeiro passo é conversar sobre isso. Então, convidamos sempre, inclusive os homens dos eventos. Fica o convite aqui também. Quem participa dos nossos eventos, levem também um homem, né? É importante a gente ter eles também sentados na mesa, né? E estarmos juntos aí para transformar. E aí a transformação passa por políticas e procedimentos realmente que sejam inclusivos. Isso significa mudar a cultura, a estrutura de dentro da empresa. Totalmente. Assim, você até falou, nossa, tô vendo sua cara de surpresa, né? Porque em todo movimento, geralmente quando a gente fala movimento de igualdade, movimento de equidade, um lado sempre acha que, na verdade, está tirando direitos. Né? A gente precisa, em alguns momentos, pautar isso. Aí estou falando de diversos movimentos, né? Eu já atuei no movimento de pessoas com deficiência, no movimento negro, outros movimentos de povos, né, tradicionais, dos povos originários. Então, assim, essa percepção é interessante quando a gente fala, né? E eu já trabalhei também no movimento, inclusive com projetos voltados para as mulheres, assim. É sempre esse desafio, sabe, Ana? A gente perceber, e Bárbara, a gente perceber que trazer a outras pessoas, entender que aquilo é uma conversa para todos, que o impacto e a saúde mental, a qualidade de vida, a inserção dessa mulher na sociedade impacta na economia, que a economia impacta em todos. Quando a gente diz assim de impacto da economia, quando a gente fala a respeito disso, a gente vai falar sobre o cuidado mesmo com os filhos, o cuidado com as pessoas idosas de uma família, né? Qual que é o impacto econômico que tem disso? Quanto seria se eu tivesse que pagar todas essas mulheres no cuidado com as pessoas, às vezes, né, familiares, às vezes idosos na família? Então, assim, quando a gente fala de impacto para todos, e a gente fala isso para todos e para todas, a gente percebe que isso, na verdade, é uma pauta para todos e para todas, né? Então, assim, é muito interessante a minha cara de surpresa, não é surpresa, é constatação de que, gente, são todos os movimentos mesmo, que o desafio é trazer as outras partes para dentro da conversa, né? E assim, e aí a gente, inclusive fazendo esse link aqui, extrapolar para outras diversidades, porque a gente não está falando de uma mulher única. A gente está falando de uma mulher que também, nós temos as mulheres pretas, nós vamos falar que também temos as mulheres 50 a mais, aí nós vamos falar das mulheres também na perspectiva com pessoa com deficiência,
E como que é tratado e percebido isso dentro, inclusive, das empresas. Eu queria ouvir até a Ana Paula da UIR falar sobre isso, mas também quero te ouvir com relação a essas trocas de experiências dessas signatárias com relação às outras pautas, entendendo essa mulher como diversa também, né? Essas mulheres como diversas. Para mim, o grande desafio é a gente chegar num ponto onde não exista os outros e nós, né? Onde sejamos nós, né? Homens, mulheres pretas, mulheres com deficiência, é um grupo só, né? É o que a Bárbara falou, é trazer os homens para a conversa, né? Trazer a outra parte para a conversa, né? Dentro da UIR, né, como eu falei, a gente faz uma seleção às cegas para buscar não apenas a inclusão de mulheres, mas a inclusão de idade, né? A gente percebia que eventualmente poderia ter um certo viés inconsciente ali por questão dos 50 mais, ou até pela nova geração. A gente vê muita gente falando, puxa, como é difícil lidar com essa nova geração. Nossa, Ana Paula, muito legal você falar então, isso. Tem os dois porque extremos. São os dois extremos. Eu tenho ouvido muito essa coisa da geração Z, já com uma forma bem pejorativa. Já rotula como se fosse péssimo, sim. né? E na verdade não é, né? Pelo contrário. Então, o que a gente promove dentro da UIR, de novo, né, um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para ser elas mesmas, para trazer a realidade delas, né, sendo pretas, sendo PCD, sendo geração Z, geração millennium, não importa, né? Legal. E a gente entende que essa diversidade ela traz decisões mais criativas, né, ela traz um ganho para o negócio muito grande. Né? Quando você tem um grupo que pensa da mesma forma, você perde N ideias que estão fora daquele grupo. Então, quando você tem um grupo com ideias diferentes, você avança não só no aspecto de inclusão e diversidade, mas financeiramente também o negócio ganha com isso. Então, a gente tenta o tempo todo trazer esses números, trazer essas informações, quebrar estereótipos, que é muito importante. Né? A mulher não serve para ser soldadora. Temos uma soldadora fantástica na UIR, fizemos entrevista com ela recentemente, agora ela trazendo a vivência dela, é mãe, né? Tá conosco há muitos anos já. Temos outras experiências de mulheres que são mães solo, né? Que cuidam dos filhos, que têm que ter essa responsabilidade de deixar o filho na creche. Nós, especialmente, temos um desafio muito grande enquanto indústria pesada, que é a realidade da nossa produção, né? Uma produção onde ainda exige um esforço físico muito grande. Então, a gente busca novas tecnologias para eliminar isso da nossa produção e poder tornar o ambiente cada vez mais inclusivo para PCD, para mulheres, para não ter necessidade do esforço físico. Tem exoesqueleto, tem braço de gravidade zero, onde a gente permite que a produção seja mais acessível para todos. Então, a gente tem diversas ações nesse sentido e sempre mostrando os ganhos, né, de ter um ambiente onde todos são bem-vindos, independente se é gênero, idade, não importa, né? A diversidade como um todo, ela é importante para o negócio também. Muito legal. Legal demais ver uma diretora de vendas e engenharia falando e entendendo e trazendo aqui, exemplificando como que uma empresa ela pode ser até mais competitiva por exatamente ter a diversidade como uma estratégia de competitividade, porque isso aumenta, inclusive, a possibilidade de inovação. A empresa ela se mantém ativa, competitiva, porque ela inova sempre. Então, muito legal isso. E aí fica aí, né, gente, para as empresas todas pensarem a respeito disso. Inovação se faz com diversidade. E aí quero te ouvir também falar a respeito disso, né? Essas outras diversas mulheres, né? Compreendendo as mulheres no gênero, a gente falando sobre raça, falando sobre idade também, né? Etarismo está aí, mas também a gente tem essa questão hoje da geração Z, com as suas especificidades que não são muitas vezes compreendidas. Eu acho que era importante também ouvir você sobre isso. O que a gente tem visto é que cada vez mais as empresas, principalmente as empresas que têm atuação aqui no Brasil, elas têm algumas frentes que são citadas, né? Você falou de várias delas, né? Então, a gente tem, né, em todas essas empresas, a gente tem os que a gente chama alguns comitês ou representações desses públicos onde são discutidos. Então, você tem o de raça, você tem geralmente o de gerações, né, que é o que você colocou,
temos também, não podemos aqui no Brasil falar de diversidade, não falar também de pessoas com deficiência, até mesmo porque a legislação do nosso país traz isso, né? Temos a questão de gênero, né? Que então também é importante. Então, o que a gente tem visto? As empresas, de uma forma geral, elas têm olhado e têm, inclusive, pedido para a gente do WIN para olhar sobre as interseccionalidades, que a gente chama, né? Então, assim, não é olhar só para um aspecto, olhar para todos. No relatório do ano passado, a gente, inclusive, colocou uma das perguntas, incluiu uma parte lá de interseccionalidade, para poder entender, né? Então, temos 21% de mulheres. Quantas mulheres, qual o percentual das mulheres que a gente tem que são pretas? Qual o percentual de mulheres que são brancas, né? E aí colocamos algumas questões, né? Então, de idade dessas mulheres, de tempo de casa, para a gente poder entender. A pesquisa desse ano, a gente também colocou algumas coisas, né? Então, as próprias empresas começam a fazer análises maiores sobre essa interseccionalidade. Mas é uma realidade que a gente vê. Então, estamos falando de mulheres. Quando a gente fala de mulheres pretas, o percentual cai muito de representação dessas mulheres, né? Então, o WIN, o que a gente tem feito? Nós estamos criando agora uma frente de trabalho, né, que é um comitê para discussão aí das questões de raça, com uma parceria, inclusive, com a Quantos, que é um movimento muito famoso também, que traz... Faço parte, inclusive. Exatamente, que é um movimento lindo, né? Então, assim, a gente está aprendendo e querendo cada vez mais, a gente se coloca numa posição de aprender, né, de aprendiz. Então, assim, a gente quer trazer mais diversidade para dentro do próprio WIN, né? Queremos contratar, vamos ter agora um processo de seleção de diretores, onde a gente quer realmente ter vagas, que são vagas afirmativas, né? A gente acredita que a mudança, ela tem que acontecer com ações que sejam ações de sair do status quo. Né? Nossa, Pesquisas mostram que se a gente não fizer nada, vão ser necessários quase 200 anos para as mulheres chegar no mesmo patamar que os homens. E aí, sem falar das interseccionalidades. Então, assim, a gente precisa fazer algo diferente. Então, a nossa proposta agora, com esse novo comitê, é, inclusive, fazer essas trocas, né, e conversar mais sobre isso para trazer mais. Existe também um movimento que é também nosso parceiro, que é o Pretas na Mina, que também é da Ana, que é muito interessante, que eles estão fazendo um censo. Então, assim, a gente quer somar. Queremos estar juntos para poder transformar, né? E você falou bem, não é só transformar o nosso mercado, é transformar o nosso mundo. Né? Então, são essas frentes que a gente tem trabalhado aí dentro do WIN. E assim, não posso deixar de destacar na sua fala, e aí você até falou a palavra e eu ia te perguntar sobre isso, e acabou que você foi falando sobre isso também. Que tudo é muito importante, começa com o senso. É o senso crítico e o senso de contar mesmo. Né? Que é a gente, no Quantos a gente fala muito isso, né? De fazer o movimento do pescoço, né? Quantas mulheres tem, quantas pessoas pretas tem, eu estou realmente num lugar inclusivo, as pessoas estão acessando, ou esse espaço ele tem barreiras para outras pessoas chegarem aqui que não são parecidas, semelhantes e iguais a mim. Então, quando você fala isso, é uma provocação, né? A gente pensar do senso, de ter o senso crítico, de percepção, mas também o senso de contar, as empresas terem, quando você fala, né, da pesquisa, porque o número não tem jeito, né? Né, diretora de venda? O número não engana, né? O número não vai ter jeito. O que não é medido, não é gerenciado. Exatamente. É muito difícil você gerenciar aquilo que você não mede. É fundamental. Exatamente. E aí, se a gente também não mede, não vê, a gente também não tem como fazer transformação. Mas não dá. Então, assim, eu acho que sensacional isso, e fica já, inclusive, né, para as empresas até buscarem a pesquisa, onde que as empresas conseguem, inclusive, acessar formas de fazerem isso, essas pesquisas. As signatárias já estão conscientes disso, mas eu acho que é importante falar para essas outras empresas como que o WIN também pode ser, né, estar como parceiro nisso também, né, de construir isso. Perfeito. E essa é uma pergunta que a gente recebe muito. Porque né? não é fácil, não é só perguntar. Não. Exato. Tem que saber perguntar também, né? O senso crítico também para fazer senso. Né? Então, podem participar do WIN, tá? E apoiar o nosso movimento e serem signatárias qualquer empresa
que seja ou uma mineração ou que prestem serviço para mineração. Então, temos várias empresas, por exemplo, que são empresas de consultoria, que são empresas de ferramental, que são empresas de serviços, né? Então, a gente tem aí, qualquer uma dessas empresas que quiser se filiar à WIN, pode vir nos procurar. No nosso site tem as instruções direitinho, né? É necessária a assinatura da carta, ou seja, a publicação, né, do interesse, né, da empresa, né? E aí, a partir disso, essa empresa vai ser convidada também para participar do nosso censo. Né? Então, porque exatamente a gente acredita, se você está se comprometendo, queremos ver esse comprometimento. Né? E aí, a partir disso, a gente divulga o relatório anualmente, tá? Esse ano estamos fazendo a coleta, a divulgação do relatório vai ser em novembro desse ano, geralmente é no final do ano, né? É uma parceria que a gente tem com a UI. E fica o convite. Então, todas as empresas aí de mineração, fornecedoras, também podem ser signatárias. Procura a gente lá no WIN, entra no nosso site, lá tem tudo explicadinho, como fazer parte, e pessoas físicas também. Então, se você se interessa pela diversidade, se você quer conversar sobre isso, pode também entrar, preenche seu cadastro que você vai ser adicionado também no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente também tem várias discussões super interessantes sobre né, essa diversidade. De comunidade, né? Exato. E assim, publicação de vagas, por exemplo. Quantas vagas a gente tem aí que as empresas também estão buscando mulheres e muitas vezes não sabem aonde buscar. Então, a gente quer criar essa rede. Né? Você usou essa palavra antes e eu gosto muito dela. É uma rede. Né? Então, a ideia é essa. Todo mundo também está convidado. E mesmo se não for também do ramo de mineração e quiser entender um pouco mais, pode baixar o nosso plano de ação também e implementar a diversidade na sua empresa. Afinal, a gente está aqui, né, para mudar o mundo, não é só a mineração. Isso é muito legal, porque aí a empresa ela também pode optar por ou ela ser signatária ou ela ter essa pelo menos um norte. Isso, o plano de ação é gratuito, qualquer pessoa, qualquer empresa pode ter acesso. Assim, tá, Bárbara, porque eu vejo que as empresas têm muitas dificuldades de por onde começar. Exato. E às vezes, essa questão da diversidade e inclusão, existe esse desafio, de fato, de saber por onde começar, como começar, até para poder ser signatária. Exato. Porque às vezes, a gente tem até estamos amadurecidos na ideia de sermos signatários, porque quando você diz assim, chegou, vai preencher um questionário, a gente está dizendo de se despir, de mostrar de fato, de ter que olhar de fato, né? E aquilo que é olhado, ele é sentido. A gente é aquela coisa que a gente começa a pensar e sentir. E se nós estamos prontos para isso, se a gente, de fato, estamos de mão dadas, entendendo que isso é estratégico para a empresa. Então, eu acredito que isso é um passo interessante para aquelas empresas que, às vezes, já têm pessoas internamente que já estão com esse nível de consciência da importância, mas que precisa, de fato, dessa maturidade ainda institucional para dar esse passo de ser signatária, de querer, de fato, sentar na mesa, se olhar, se perceber, se pensar e se sentir. Então, eu sinto que é bem interessante, estratégico, muito estratégico, um movimento pensar dessa forma, possibilitar, né, esse passo anterior, às vezes, para se tornar signatário. Eu acredito que o caminho acaba sendo isso. A empresa vai baixar o plano de ação, vai identificar que o próximo passo, de fato, é se tornar signatário, porque aí começam as dúvidas, que é o que você coloca, né, de como estar junto com outras empresas, você vai fazendo a gente perceber que nós não estamos sozinhos. É igual a gente mulher, né, gente? Quando começou os grupos de mulheres, que a gente começou a fazer trocas, inclusive, na internet, tinha até alguns grupos secretos de mulheres, a gente fala, nossa, mas realmente ela também sofre por isso, olha, eu não estou sozinho. Então, isso também é fortalecimento institucional, inclusive. Muito legal esse passo. E aí, eu não posso deixar de fazer uma pergunta, inclusive, que eu acho que é uma pergunta que vai falar sobre um sonho de todas nós que estamos aqui. Assim, qual que é, na verdade, o desejo de vocês, assim, qual que é o olhar que vocês têm quando a gente fala de um horizonte de futuro para empresas? O que vocês sonham, desejam para as empresas a partir desse movimento todo que está sendo construído e feito tanto pelo movimento que é internacional, mas também internamente na sua empresa, mas como que isso também vai também reverberando para outras, né, para os fornecedores, às vezes para a cadeia toda produtiva. Qual que é o desejo de vocês? Qual que é o sonho no horizonte?
com esse movimento? Primeiro, eu acho importante a gente falar que já avançamos bastante. Eu já entreguei minha idade, então 24 anos de mineração. Ai, que bonito. Quando olha para trás, a gente já vê um avanço muito grande. Né? Não só na quantidade de mulheres que estão dentro da mineração, mas também como que o ambiente melhorou dentro desse período. Né? O comportamento dos gestores, né? O ambiente, quando a gente fala de conversas, de formas de abordar o funcionário, de estrutura física. Né? No passado era muito comum a gente ver que não tinha banheiros femininos na frente de operação dentro da mina. Era muito comum. Hoje em dia já não acontece isso, é raro, né? É mais raro a gente ver esse tipo de situação. Então é importante dizer que a gente vem caminhando, né? Que a gente já teve evolução nesse meio do caminho. Onde eu espero chegar, eu vou trazer a metáfora da festa de novo. Hoje a gente tem que convidar para a festa. Eu espero um dia que as pessoas venham para a festa naturalmente. A gente não precisa de convidar, de fazer tanto esforço para que elas estejam conosco. E o mundo ideal, nesse sentido, né, a Bárbara falou um dado aqui que me assustou um pouco, 200 anos, né, é muito. Então, é importante que a gente... É pavoroso. É pavoroso. Esta é a palavra, é pavoroso. Pavoroso. Mas o que eu espero, né, e que seria fantástico de vislumbrar dentro de uma empresa, é que isso seja natural, né, que seja fluido. Né, que a gente tenha lideranças pensando nisso naturalmente, sem precisar ser provocadas o tempo todo. A gente tenha pessoas que se sintam à vontade para se expressar dentro da sua geração, dentro do seu gênero, dentro enfim, da sua raça, do seu credo. Quando isso for fluido, quando isso estiver fluindo mais naturalmente, eu acredito que a gente chegou num ponto ideal. Né? Nossa, hoje a gente ainda tem que provocar muito, hoje a gente ainda tem que esforçar muito para provocar algumas mudanças. Eu sei que é cultural, né? Países têm culturas diferentes, o Brasil tem uma cultura, a gente sabe, um pouco mais machista do que outras referências que a gente tem no mundo, e não é um trabalho fácil. Mudar uma cultura, a gente estava falando isso mais cedo em off aqui, né? De mudança de cultura organizacional. Mudança de cultura organizacional já é um desafio. E a gente está falando de organizações de 150, 200 anos. Imagina mudar uma cultura de mais de 1000 anos. Então, é realmente desafiador. Eu acredito que quando a gente chegar no momento em que isso esteja fluindo mais naturalmente, a gente pode entender que a missão está sendo cumprida. Nossa, muito legal isso que você falou. E me emociona, porque me lembra, quando eu tinha 22 anos, eu fui educadora social de periferias. E eu me lembro de uma senhora, a gente conversando a respeito de um passeio que nós íamos fazer para o Palácio das Artes. E aí ela disse que ela já passou catando latinha no Palácio das Artes. A gente disse que ia entrar, ela falou, mas lá não é para mim. E aí a gente teve essa dimensão de como que os espaços também vão construindo umas barreiras, inclusive que vão construindo pensamentos mesmo de não ser. Como que eu chego numa operação e não tem banheiro pensado, de fato, que suporte a minha presença, né? O meu ser, pensado para mim, né? Então, assim, de fato, você falar, né, vir para a festa sem precisar do convite, é isso que você também diz, né? De as empresas terem as vagas para as mulheres e não ficar sem saber onde procurar, não ter essa necessidade também das empresas ficarem procurando, mas as pessoas olharem para essas vagas e entenderem que é para ela, a mulher olhar para essa vaga e entender que é para ela, né? A pessoa com deficiência olhar e entender que ela pode estar naquela empresa, e essas barreiras serem, inclusive, quebradas, inclusive no sentimento também, né? Eu acho sensacional isso, dessa questão dessa acessibilidade de fato. Passar na porta do Palácio das Artes e entender que aquele é um espaço público para todos. Passar na porta das empresas e entender que trabalhar ali também é uma possibilidade para mim de fazer carreira lá também. E a gente só consegue isso através de representatividade, né? Total. Se eu não vejo alguém naquela posição, eu não me enxergo também naquela posição. Exatamente. Então, a importância de você ter cada vez mais pessoas em posições onde você quer aumentar o volume de pessoas ali é muito importante. Quebrar estereótipo, ter representatividade, isso incentiva com que cada vez mais pessoas busquem aquele lugar. Né? Sensacional. E como uma mulher preta, eu me super sonho com o seu sonho. Né? E aí eu quero ouvir você também, desejos, os sonhos que você tem, assim. Aí eu vou falar como Bárbara, não vou falar como mim, não. Mulher, a gente tá aqui tentando isso, mas a gente está num corpo de mulher, exato, né? Vivendo isso, e a gente precisa falar também a respeito de como isso nos atravessa também. Eu espero um dia
que as meninas que têm o cabelo cacheado não tenham que esticar o seu cabelo como eu fiz durante 22 anos para caber dentro da sociedade. Eu espero que, né, as pessoas que têm tatuagem não sintam que elas não possam ir trabalhar dentro de uma mineração. Eu tenho um caso que é a pessoa se tornou minha amiga hoje em dia, mas assim, que me marcou muito, que foi uma das gerentes, né? Então, assim, nós não estamos falando de gente que acabou de entrar na empresa, nós estamos falando de gerente que me ligou, e foi durante a pandemia, e viu que eu estava com o meu piercing no nariz, que eu recoloquei quando eu estava com 31 anos. E aí ela falou assim, nossa, mas você não acha que tem problema ter piercing no nariz? Será que isso não é mal visto na empresa? E aí eu virei e falei assim, claro que não. Por quê? Porque eu tô com piercing no nariz? Não faz sentido, eu vou ser pior ou melhor? E aí essa gerente foi e colocou um piercing no nariz. Então, assim, é isso, de você poder ser quem você é, de verdade. Então, eu quero que as meninas, no futuro, que elas, primeiro, vejam a mineração como uma possibilidade de trabalho, porque é difícil. Hoje em dia, as gerações mais novas não veem a mineração como uma possibilidade. Então, assim, eu gostaria muito que as pessoas vissem a mineração da forma que eu vejo. Eu gostaria muito que as mulheres pudessem ser quem elas são, vestir do jeito que elas querem e ser elas de verdade. O meu sonho é isso. Se a gente conseguir atingir isso nas 2.000 mineradoras que temos no nosso país, assim, eu vou estar no céu. Se for no mundo, então, mais ainda. E quando e aí te ouvir falar assim também me emociona, porque quando você está falando, né, eu quero isso dentro da mineração, a gente está falando num espaço que é majoritariamente, por muito tempo, a presença dos homens é muito grande, e aí quando a gente fala de isso ser superado nesse espaço, a gente está falando que também do lado de fora a gente vai ter uma superação gigante. Exato. Né? Se a gente nesse espaço que tem esse formato, com os dados que você trouxe, se a gente supera nesse espaço, a sociedade tem ganhos, né? Porque nós estamos falando de 2.000 mineradoras, pelo menos que são hoje signatárias no país, e hoje as signatárias são quantas? Hoje as signatárias são 45, mas elas representam 80% da receita da mineração, né? Porque existem muitas mineradoras pequenas que a gente ainda não conseguiu chegar até elas, mas que a gente vai. O sonho está aqui. Então, olha o impacto disso que nós estamos falando, né? Assim, um impacto gigante. 2.000 mineradoras, nós temos mineradoras hoje que são multinacionais, exato, que estão dentro do território brasileiro e que têm milhares de funcionários. Né? Então, assim, o impacto social é muito grande, muito legal também. E a grande maioria dessas mineradoras internacionais, elas são nossas signatárias também. Então, assim, esse compromisso, e muitas das vezes elas são exemplo de ações, né, que estão aí dividindo com as outras. Então, assim, para que eu vou reinventar a roda? Se alguém já sentou, já pensou, já fez um projeto que pode ter o resultado. Então, isso é muito lindo, assim, de ver aquelas pessoas que já seguiram um certo caminho, pegarem as outras pelas mãos e falar, vamos junto, vamos transformar isso aqui junto. Muito legal. E aí, assim, a gente começa a entrar nesse campo, né, que é afetivo, que mexe com a gente, né, tô o olhinho todos brilhando aqui, né? A gente mexe muito com a gente, e aí vocês vêm com uma sacada incrível, que eu acho muito necessária, assim, né, o movimento, que é trazer premiações, porque, assim, 24 anos nessa área, trabalhando, e inclusive narrando dessa trajetória do desafio de ver a transformação e de ser parte da transformação e ainda potencializar, promover a mineração, inclusive a transformação na mineração, nesse lugar que a gente está dizendo, desses desafios, é de fato dispensar prêmios, né? Aqui estamos com 2, mas quantas outras que merecem de fato também essa premiação? Então, eu acho que brilhante isso. E aí a gente está falando do prêmio Mina. Olha que legal. Que marketing. Quem foi, hein? Quem será que foi? Vocês não estão vendo, mas a gente está aqui com a presença da galera da comunicação, a galera, né? Da comunicação, que tem ideias fantásticas e muito legal. Esse prêmio Mina, queria ouvir falar como é que foi, como é que ele está desenhado. A gente sabe que as inscrições estão encerradas, mas vão ocorrer votações, né? Isso. E aí eu quero falar um pouco sobre isso. A gente até conversou
de deixar o link, inclusive, aqui embaixo para as pessoas entenderem um pouco sobre a votação. A votação vai do dia 24 de junho a 12 de julho. Isso. Né? Mas eu queria que você falasse um pouco a respeito. Inclusive temos aqui algumas pessoas que foram indicadas para algumas coisas. Eu nem imagino quem seja. Meu Deus. Bom, o que acontece? A gente percebe, né, que temos muitas mulheres que estão transformando a mineração e que temos muito aliados também que estão fazendo a diferença. Então, o Prêmio Mina, ele tem 4 categorias, tá? E a ideia é a gente reconhecer essas mulheres que estão na operação, que estão na área administrativa, né? Os aliados que estão lá também, né? Lutando. Eu até achei interessante a sua lógica de não usar lutando, né? Mas nos ajudando também a conquistar mais, né? E aí a gente abriu e convidou as pessoas a indicarem, né? Quem eles acreditam que podem ser pessoas que estão fazendo a diferença, né, para a diversidade e inclusão dentro da mineração. E o que foi surpreendente é que a gente conseguiu mais de 1.000 indicações. Uau. Assim, é o primeiro ano do prêmio. 1.000 indicações no primeiro ano? Mais de 1.000 indicações. Agora o trabalho está todo aqui com a gente, lá do WIN, para poder fazer, né, a seleção de alguns que vão ser, né, aqueles que foram mais votados e que a gente está fazendo uma análise, né, para ir para a votação popular. Né? E aí sim, a gente vai contar com todo mundo que está aí vendo também, para poder votar, participar, né? Para a gente reconhecer aquelas pessoas que estão fazendo a diferença. Nossa, muito legal. E a gente conseguiu um espaço também no Exposibram, né? Junto ao IBRAM, para a gente poder fazer a premiação dentro do Exposibram. Então, um fórum assim, nacional, vai ser muito legal. Estamos, então, nessa etapa de seleção aí, né? Dentro das 1.000 indicações, a gente precisa selecionar alguns, né? Para poder ir para a votação popular. E fique ligado, né? Porque aí o prêmio vai ser em setembro, só na Exposibram que a gente vai entregar, mas a votação começa já dia 24. Muito legal. E assim, digamos, né? Uma suposição que você seja indicada, Ana. Qual que seria, né? Esse sentimento de ser indicada toda essa trajetória? Uma suposição. A gente imagina assim. O que é o impacto disso? Só para a gente entender um pouco sobre isso. Um orgulho assim. muito grande, muito legal. né? Eu respeito muito o WIN, né? Vi a diferença que o WIN fez, né? Em trazer essa coesão em prol desse movimento. Então, seria um orgulho imenso ser indicada, né, ao prêmio. 24 anos, como você falou, não são 24 dias, né? Vários desses anos no Pará, inclusive, que é uma região onde muitos falam que não é lugar para mulher. Não é verdade, tá, gente? Não é verdade. O Pará é lugar para mulher, sim. Fiquei lá 6 anos e sem o menor problema. Seria um orgulho imenso. Só pela indicação já seria muito gratificante para mim. Eu quis até te provocar para falar um pouco sobre isso, assim, Ana, exatamente por isso, né? Porque os desafios, né? A gente também está falando aqui de, em algum momento na carreira, você pode ter sido a primeira, né? Em algum momento. Então, o reconhecimento, né? De que em algum momento ter sido a primeira e até essa, às vezes, solidão, né? Um cargo, às vezes, que a gente, às vezes, no desenvolvimento da carreira, que a gente ocupa, a gente olha para um lado e para o outro na mesa, os nossos pares, às vezes, não são mulheres. Então, assim, eu acho que é importante esse reconhecimento de não, principalmente, Ana, de não desistir. Porque as possibilidades para desistir, elas são, os convites são um monte, né? E as razões são um monte. Então, assim, eu acho que é super importante essa questão do reconhecimento dessas mulheres que desbravaram, que foram primeiras em muitas coisas, que abriram as portas, inclusive, que construíram carreiras muito sólidas, que fazem com que a gente olhe e pense, olha, é possível, né? Que é a questão da representatividade, olhar e ver uma mulher lá, diretora de venda e engenharia, olha que legal. Principalmente uma área que é tão também, inclusive nas universidades, né? Presença masculina é tão grande. Então, é muito importante isso. A gente até para o WIN ouvir isso, né? O orgulho, se sentir orgulhosa. Acho que dessas 1.000 indicações aí deve
conter resumidamente essa fala, né, do orgulho disso. Não, e é a primeira vez, né, Bárbara? Então, assim, 1000 indicações para a Nossa, primeira vez. muito legal. Eu estou surpreendida com esse número. Eu não sabia, fiquei sabendo agora. Gente, impressionante, parabéns. Nossa, legal viu? demais. E assim, o legal é o seguinte, né? Que por mais que a gente não vai conseguir reconhecer, né, todas as pessoas que foram indicadas, Uhum. o fato de uma pessoa ter sido indicada significa que ela fez a diferença para uma pessoa. E você já transformou a vida de alguém. Você já foi a referência para a vida de alguém. E isso já mexe com a gente, né? Então, assim, o fato de que, é lógico, gostaríamos de reconhecer todos, né? Mas mesmo que a gente não consiga reconhecer todos, só o fato de vocês 1000 pessoas aí, né? Na verdade, foram 1000 indicações, não necessariamente 1000 pessoas, é que vocês realmente fizeram a diferença na vida de alguém. Então, parabéns. Nossa, sensacional. Ó, parabéns, vou acompanhar. Vou acompanhar de perto, vou querer votar, inclusive. Isso mesmo. Tenho algumas pessoas aí para votar. Já estou atenta a isso. E aí, assim, só para reforçar, as votações, e é muito legal essa parte também, de ter a votação popular, isso é muito legal, porque isso também possibilita, inclusive, esse olhar, outras, no ano que vem, provavelmente, já vão se ver, e aí a gente está falando de 1000 indicações, a gente está dizendo, né, de um resultado que vai fazer também outras mulheres se verem, desejarem, inclusive, esse lugar. E então, assim, só para, inclusive, reforçar as votações populares, elas estarão abertas do dia 24 de junho ao dia 12 de julho. E aí o resultado sai na Exposibran em setembro. Em setembro. Isso. Olha que legal. Nossa, muito legal. Um longo trabalho pela frente, né? De 1000. E serão quantas? Já tem É um vencedor por cada categoria. São 4 categorias. 4 categorias. Que desafio! Que desafio! Desafio bom, né? Desafio incrível, inclusive, né? Porque essas 4 vão, assim, representar 1000. Né? Que eu acho que é isso também que a gente está falando, né? De representações também dessa categoria das mulheres. Também, né? E só para destacar, teve uma categoria que eu achei uma sacada fantástica, que foi a categoria do prêmio para um homem que é um incentivador, um aliado. Legal. Eu achei isso sensacional, porque casa com aquela ideia que você falou de trazer os homens para a discussão conversa. Cada vez mais, né? Exato. Trazer para a conversa e reconhecer também os que estão nessa conversa já e movimentando. Isso é muito legal. E tem muitos. Isso é importante e necessário. Bom, Ana, olha, incrível, parabéns pelo trabalho, você também, Bárbara, parabéns pelo trabalho, sensacional, feliz demais. Quero que vocês, assim, falem, né, assim, para encerrar, inclusive, essa comemoração aí desse dia tão importante, 15 de junho, esse dia internacional, a gente falou de ações micro, né, ações regionais, ações mais macro, mas ações maiores, mas nós estamos falando de uma ação que é global. E isso é muito importante porque o Brasil tem os seus indicadores, né, suas taxas aí que a gente precisa, de fato, rever, mas nós estamos falando de uma pauta que ela é global. Então, assim, querendo muito que vocês deixem aí, inclusive, um olhar de vocês com relação aos próximos passos, o que vocês estão pensando aí do ponto de vista, né, do trabalho que vocês realizam, de que está sendo feito, desenvolvido para o futuro. Aí, deixa uma mensagem para esse futuro que vocês até desejaram. Quer começar? Pode começar. Posso? Bom, primeiro foi um prazer estar aqui com você, Cris, com você, Bárbara. Maravilhosa essa conversa aqui. Ai, também amei. Sempre muito esclarecedor, né? Abre cada vez mais a mente da gente para esse aspecto. E a mensagem final que eu deixo é: estamos no caminho certo, né? Estamos fazendo uma caminhada muito bonita. Agora com o WIN, desde a chegada do WIN, essa caminhada se acelerou mais ainda, né? E a mensagem que eu gostaria de deixar é aquilo que você falou, né? Não desista dos sonhos, né? Não escute as mensagens que desencorajam muitas vezes, né? Vale a pena, né? É um mercado, falando especificamente do mercado de mineração, é um mercado hoje muito favorável, né, para que as mulheres se permitam vir para a mineração. Tá. Então fica aí o convite, né, para que as pessoas venham para essa festa. Né? Não esperem um convite, venham. Né? Nós estamos incentivando para que cada vez mais tenhamos essa representatividade muito maior de gênero, de idade, de raça, de credos, não só de mulheres, mas em todos os aspectos. Né? E vale a pena. Né? Vale a pena
esse desafio e se envolver nesse desenvolvimento de diversidade e equidade dentro das empresas. É muito satisfatório a gente olhar para trás e ver que os números estão cada vez mais aumentando e de forma sustentável. Incrível. Isso é uma mensagem aí para esse futuro desejado. Para esse futuro desejado. Bom, como WIN, né, a gente espera, né, ver os resultados desse ano e resultados constantes e crescimento, mas também entender que a gente já tem várias mineradoras, várias empresas da mineração que estão abertas a isso, né, que estão abertas a escutar. Tá. De novo, a gente, né, estamos num processo de crescimento, né, e precisamos muitas vezes falar. Então, as pessoas estarem presentes no nosso movimento, estarem presentes nas nossas ações, nos nossos bate-papos, né? Agradecer também os nossos patrocinadores, obviamente, né? Que acreditam na causa, né? Acreditam no que a gente acredita, né? E eu espero que a gente consiga efetivamente, né? Tá aqui do ano que vem e eu falando de números ainda mais positivos, né? Que seja uma evolução. Né, de que a gente não pare de crescer e que a transformação aconteça de uma forma real e sustentável. Ai, maravilhosa. Ó, muito obrigada às duas, parabéns para a empresa, né? Nossas felicitações, nossos parabéns, nossa admiração, inclusive, porque são passos, a gente sabe que é desafiador muitas vezes, mas é necessário, é um caminho necessário e é um exemplo. Em nome da UIA, muito obrigada já. E também parabéns pelo movimento, que incrível, já esteve aqui antes, muito, muito incrível, eu sempre fico emocionada mesmo para falar sobre essa pauta, porque é uma pauta desafiadora e necessária para a gente tratar realmente. É isso, muito obrigada todo mundo que está aí, compartilhem esse episódio, mande para diversas mulheres, mas também para os homens, isso é importante, mande para empresas que podem, de fato, estarem aqui, as empresas que estão aqui também compartilhem isso para que outras que ainda não estão nessa conversa, nessa roda, estejam no futuro, e é isso, a gente espera um futuro muito mais inclusivo e também a gente espera também a equidade para as mulheres para o futuro, e eu espero no futuro estar assistindo esse podcast falando, olha, a gente falou lá. É isso. Um cheiro, gente. Até mais.